Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Olá a todos, olá crianças, um grande beijo para vocês. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal do Ministério Infantil da Igreja Presbiteriana em Melo Viana e Coronel Fabriciano. Hoje nós iremos falar sobre a história de Jonas. A oração de Jonas no ventre do peixe. Essa história, ela está no livro de Jonas. E antes de começarmos a nossa história, crianças, eu queria deixar o versículo para vocês, que está em Salmo 139, versículo 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Este é o nosso versículo dessa história, né? E esta história se encontra no livro de Jonas. E vamos começar então a nossa história de hoje? Então, nossa história de hoje começa assim. O Senhor falou a Jonas que ele deveria ir pregar numa cidade, em Nínive. Mas Jonas desobedeceu ao Senhor. E ele desceu para o porto e comprou uma passagem para Tarsis, crianças. Então, ele não ouviu a voz de Deus. Ele ouviu, mas desobedeceu. Então, comprou a sua passagem e embarcou no navio para Tarsis. E quando Jonas estava lá no navio, o Senhor mandou uma tempestade muito grande assolar aquele navio. Então começou a tempestade, o navio balançava para um lado e para o outro. E sabe o que Jonas fez? Desceu para o porão do navio e foi dormir. Foi descansar como se nada tivesse acontecendo. Ele estava fugindo do Senhor e foi para o porão ficar quieto, foi quietinho lá dormindo. Então o Senhor mandou essa tempestade muito grande. Então o Senhor lançou um vento muito forte. E o capitão daquele navio ficou preocupado, porque ele estava vendo que o navio seria destruído. Então ele desceu no porão e disse a Jonas: o que se passa contigo? Agarrado no sono, você não está vendo tudo isso que está acontecendo conosco? Levanta-te e invoca o teu Deus. E Jonas já sabia que o que estava acontecendo era por culpa dele. Porque ele deveria ir para Nínive. E ele estava indo para Tarsis. Então ele não adiantava de ter ido para Tarsis, porque ele não poderia esconder do Senhor. Ele achava que poderia esconder, mas ele tinha uma missão. O Senhor deu uma missão para Jonas. Ele deveria ter obedecido na hora. Então todo mundo ficou preocupado e Jonas falou com o capitão: é por minha culpa, porque eu desobedeci ao Senhor. Eu estou fugindo da presença do Senhor. E o capitão ficou preocupado. E Jonas falou assim com o capitão: vocês podem me pegar e jogar no mar. Mas o capitão ficou com medo. Como que o capitão iria pegar Jonas e lançar no mar? Mas tudo isso Deus já estava preparando. Jonas para ser lançado no mar. Então o capitão e os marinheiros pegaram Jonas e jogaram no mar. Na mesma hora, crianças, a tempestade acabou. Ficou tranquilo o mar, como se nada tivesse acontecido. Não tinha onda, as ondas não estavam batendo no navio, não tinha mais perigo nenhum do navio ser destruído. E quando Jonas foi lançado ao mar, uma coisa muito interessante aconteceu. Um grande peixe apareceu. Deus mandou um grande peixe engolir Jonas. E Jonas foi engolido por este peixe. Era um peixe muito grande. E Jonas ficou dentro do peixe, no ventre do peixe, 3 dias e 3 noites. Quando estava findando esses 3 dias e 3 noites,
Jonas se arrependeu e fez uma oração ao Senhor. Nesta oração, Jonas estava arrependido. Ele falou que iria onde o Senhor mandasse. Assim que Jonas orou ao Senhor, se arrependeu, Jonas tinha orado muito mesmo. Então, o Senhor falou com um grande peixe que era para vomitar Jonas na praia, na areia. E aquele grande peixe obedeceu. Ele vomitou Jonas. E onde que vomitou Jonas? Lá perto de Nínive. Então ele foi e seguiu para Nínive. Aí sim, Jonas obedeceu ao Senhor. E ele foi e percorreu toda aquela cidade, porque a cidade estava em pecado. O Senhor não estava gostando das atitudes daquelas pessoas daquela cidade. Eles estavam fazendo coisas que não agradavam ao Senhor. Foi por isso que o Senhor mandou que Jonas fosse àquela cidade pregar para aquelas pessoas, para elas converterem o seu mau caminho, porque senão o Senhor iria destruir aquela cidade. E Jonas percorreu cada cidade, cada rua daquela cidade. Foi andando e pregando, foi andando cada rua, e as pessoas se arrependeram. Elas não escutaram a palavra do Senhor e ficaram como se não quisessem nada. Todas elas se arrependeram do mal que eles tinham feito, do que estavam fazendo. Todas elas se arrependeram ao Senhor, pediu perdão. Então, Jonas cumpriu o chamado que o Senhor tinha feito para ele. Então, depois, Jonas cumpriu a sua missão e depois foi embora, sentou lá no canto daquela cidade. Aí o Senhor se agradou de Jonas, porque Jonas obedeceu desta vez ao Senhor. Jonas obedeceu o chamado do Senhor, porque Jonas já sabia que não adiantava ter fugido. Onde quer que Jonas fosse, o Senhor estava olhando para ele, estava incomodando o seu coração. Então Jonas também se arrependeu de não ter ouvido a voz do Senhor naquele momento. Então nós podemos ver aqui também, no capítulo 2 de Jonas, em que quando Jonas estava no ventre do grande peixe, ele fez a sua oração. Eu não vou ler aqui para vocês, mas vocês leem em casa. Cada um abre sua Bíblia depois de Jonas 2, vocês leem que oração mais linda que Jonas fez, enquanto ele estava lá. Talvez Jonas tinha até pensado que ele não poderia sair vivo dali, porque ser engolido por um peixe tão grande, talvez ele falou assim, eu vou morrer aqui, mas não. O Senhor fez isso para provar também Jonas, para saber que Deus é Deus, Deus é grande. Quando o Senhor nos faz uma missão, nós temos que cumprir. Então, depois de tudo isso que aconteceu com Jonas, aí sim ele se arrependeu e fez o que o Senhor tinha mandado ele fazer. Então, todas aquelas pessoas se arrependeram e o Senhor também não ia fazer mais nada contra aquela cidade, porque o Senhor viu que as pessoas da cidade de Nínive tinham se arrependido de verdade, não era de mentira não, tinha arrependido de verdade. Então Jonas cumpriu a sua missão. E nós, crianças, será que nós temos ouvido a voz do Senhor e estamos fazendo o que agrada ao Senhor? Estamos obedecendo a palavra do Senhor? Estamos obedecendo ao Senhor? Será que nós temos vivido uma vida de verdade? Não devemos falar mentira, não devemos esconder do Senhor. Se o Senhor fala conosco, nós devemos ouvir a voz do Senhor. Então, nós vamos orar neste momento, agradecer ao Senhor por esta história tão maravilhosa, por essa lição que o Senhor deixou para nós. Pai querido, Pai bondoso, muito obrigado porque o Senhor nos ama, o Senhor tem estado conosco, nos abençoando. Que o Senhor, a cada dia que passa, venha nos fortalecer, que nós possamos, ó Pai, estar vivendo uma vida digna de adoração. Muito obrigado por tudo, te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.
Crianças, quero dizer mais uma coisa antes de encerrar essa história, que cada uma de vocês é importante para o Senhor. Deus ama a cada uma de vocês. Deus olha para cada um de vocês. Onde vocês querem que estejam, o Senhor está olhando por vocês e o Senhor ama cada um de vocês, porque vocês é importante para o Senhor. E eu também amo a cada um de vocês. E vou me despedindo daqui com um grande beijo. Tchau!